convido a Patrícia Costa de Andrade. Ela possui graduação em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Engenharia Metalúrgica de Minas pela Universidade Federal de Minas Gerais também. Atualmente é professora EBTT do Instituto Federal do Sertão de Pernambuco, pernambucano, desculpa. Tem experiência na área de engenharia de minas, com ênfase em tratamento de minérios, atuando principalmente nos seguintes temas: velocidade de sedimentação, floculante, algoritmo de Yates, teste de Fischer, coagulante e método do passo ascendente. Por favor. Patrícia. Bom dia a todos e a todas. Esse trabalho ele foi feito junto com o professor da UFMG, Jorge Eduardo Salles Valadão. Nós trabalhamos com rejeito de lama fosfática. Então, é um planejamento experimental aplicado à sedimentação de lamas fosfáticas. A lama ela é gerada no processo de minérios. E ela contém muitos finos, e quando ela está em água, os finos, ela é estável na água, né? Então, normalmente, a gente trabalha com coagulante e floculante. Eles são utilizados para sedimentar, porque essas partículas estáveis na água, então eu preciso que sedimente essas partículas finas. Como que eu faço isso? Utilizando reagentes. E eu trabalhei com planejamento experimental baseado em princípios estatísticos. Então, como que eu faço para que a partícula sedimente? Com processo de coagulação e floculação. O processo de coagulação, ele ocorre, como que ele ocorre? Ele ocorre como forças atrativas superam as forças repulsivas, fazendo que eu consigo tentando minimizar essa barreira energética. Como que eu faço isso? Eu altero a carga elétrica superficial da partícula por ação de íons determinantes de potencial do IDP, controlando o pH. Eu neutralizo as cargas elétricas, promovendo a dissorção específica de íons. Como que eu faço? Com a presença de íons específicos adsorvidos para provocar o abaixamento do potencial zeta. E eu também faço provocando a compressão da dupla camada elétrica, que adicionando os eletrólitos. E eu tenho a partícula, o processo de mecanismo de agregação por floculação. Esse processo, ele é caracterizado por agregar. Eu trabalho na ação de um agente de ligação, normalmente um polímero de alto peso molecular. O que ele faz? Ele faz unir as partículas através de pontes. E eu trabalho com a característica de sedimentação de partícula através de uma proveta. Eu preparo uma polpa, essa polpa ela vai sedimentando ao longo do tempo. Então, esse é meu princípio do meu trabalho aí. E eu também eu utilizei planejamento experimental, utilizando planejamento fatorial. Ele permite variar condições experimentais simultaneamente, mas de uma forma controlada e planejada. Esse método consiste em adoção de valores de níveis superiores e inferiores para parâmetros adotados. Esses parâmetros e níveis experimentais, eles podem ser combinados entre si, com efeito de sinergia de variáveis para poder ser avaliado, né? Então, quais são os materiais e métodos? A amostra, ela é uma lama proveniente de minério de fosfato da Vale, lá em Patos de Minas. E a gente fez caracterização por difração de raio-x. Utilizamos teste de sedimentação utilizando floculante catiônico, aniônico e não iônico e coagulante sulfato de alumínio. Os testes
eles foram realizados com uma polpa de 10% de sólido em massa, utilizando uma proveta de 2 litros. Foram utilizadas também, primeiramente, testes de sedimentação com tipo de carga de várias dosagens, e em seguida, utilizando com polpas pré-coaguladas e pré-floculadas. Foram realizados testes de sedimentação com polpas pré-coaguladas e pré-floculadas em diversas concentrações e diversas faixas de pH, determinando a velocidade de sedimentação para cada teste. Para o algoritmo de Yates, a gente... Então, o que aconteceu? A gente trabalhou com uma polpa, eu trabalhei com floculante catiônico, aniônico e não iônico, depois com o coagulante. Depois, o que eu fiz? Eu coagulei e floculei. E depois eu trabalhei com o algoritmo de Yates, otimizando pelo método passo ascendente. Para o floculante catiônico, eu trabalhei com pH entre 12 e 6,5. Para o coagulante sulfato de alumínio, eu trabalhei com um nível de 99,4 gramas por tonelada, e isso para o nível superior, e para o nível inferior, 27,62 gramas por tonelada. Para o floculante catiônico, eu trabalhei com o nível superior 22,10 gramas por tonelada e para o inferior 5,53 gramas por tonelada. Para o floculante aniônico, eu trabalhei variando o pH entre 12 e 6,5. Para o sulfato de alumínio, variando a mesma dosagem do floculante catiônico. E para o floculante aniônico, também a mesma dosagem. Para o floculante não iônico, eu trabalhei com pH entre 12 e 6,5, a mesma dosagem de coagulante e floculante. Então, assim, para os floculantes catiônico, aniônico e não iônico, eu defini níveis superiores e inferiores, o mesmo nível inferior e superior, e dosagem de coagulante e floculante também. Quais são os resultados? Na amostra, a gente viu uma porcentagem de calcita magnesiana de 80,57%, 11,10% de dolomita, 6,72% de fluapatita e 1,6% de biotita magnesiana. A amostra é uma amostra muito fina, onde o D50 das partículas é 5,1 micrômetros, classificados pela IUPAC de microporos. O modelamento matemático, então, eu variei em pH, dosagem de coagulante e floculante, e os análises dos resultados, interações que se mostraram, permite as seguintes observações. Observa-se que, na variável de maior influência, é a dosagem de floculante para o floculante catiônico. Por quê? Porque quando você passa de um nível inferior para o nível superior, a influência é positiva. Isso é visto na diferença média da média. Você pode ver, quando eu tenho... Eu defini aí, se vocês podem observar, a notação, o A como pH, o B como dosagem de coagulante e o C como dosagem de floculante. E na tabela, quando tem a diferença média, você pode observar que a principal influência aí é a dosagem de floculante. E a segunda variável de maior influência é a dosagem de coagulante. Mas quando ela passa de um nível inferior para o nível superior, a influência é negativa. E eu consegui, através desse modelamento matemático, uma equação provando isso. Os valores previstos
em função de valores experimentais. Então, isso é um gráfico que mostra que, para o floculante catiônico, ele tem um comportamento muito bom e em relação aos valores previstos pelo modelo e os valores experimentais, eles estão bem próximos. Para o floculante aniônico, os resultados foram os seguintes. Verifica que a maior influência foi a dosagem de floculante e o pH também. Vocês podem observar isso na tabela, na diferença média aí. E você também pode ser observado também os valores previstos pelo modelo e os valores experimentais estão próximos, mas nem tão próximos assim quanto ao floculante catiônico. Em relação ao floculante não iônico, os resultados foram os seguintes, que a maior influência é o pH, seguida da dosagem de coagulante. Também observado pela tabela na diferença média. Através do gráfico, eu analisei os dados experimentais de acordo com o modelo. E vocês podem observar que ele não está bem próximo em relação ao floculante catiônico. O que eu concluí com isso? Que a amostra mineral tem uma composição de calcita em torno de 80%, e menores quantidades de dolomita, fluopatita e biotita. Que a otimização dos resultados pelo método passo ascendente indicou tanto para o floculante catiônico quanto para o floculante aniônico melhores de condições de sedimentação obtidas para pH de 9,25 e dosagem de 63,54 gramas de tonelada e dosagem de floculante de 13,81 gramas por tonelada. Então, com essa otimização, a maior velocidade foi de 2,61 vezes 10 a menos 1 centímetro por segundo. Utilizando esse método para o floculante não iônico, obteve-se pH de 9,57, uma dosagem de coagulante de 63,54 gramas por tonelada e uma dosagem de floculante de 22 gramas por tonelada. E com essa otimização, a maior velocidade foi de 1,09 vezes 10 a menos 1 centímetro por segundo. E analisando os floculantes que tiveram melhor desempenho para uma polpa dispersa em pH natural, o floculante com a maior velocidade de sedimentação e menor dosagem foi o floculante catiônico com uma dosagem de 20 gramas por tonelada e uma velocidade de 0,6 centímetros. E eu concluí que, através dos experimentos realizados, através de métodos estatísticos, que a utilização do coagulante sulfato de alumínio para essa amostra analisada diminui a velocidade de sedimentação. Então, quando a gente trabalha pré-coagulando a amostra, uma polpa, essa polpa diminui a velocidade de sedimentação. É muito ruim. Então, é isso. Queria agradecer a todos e muito obrigada. Parabéns pela apresentação, Patrícia. Obrigado. Então, temos tempo para uma pergunta. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Ana, eu sou engenheira mecânica, especialista em processo. E eu gostaria de te perguntar, os sólidos usados nos testes foram partículas geradas ou finos naturais? Finos naturais, diretamente da Vale. E qual que é o top size que vocês usaram? Não me lembro, depois eu vou te responder. Tá joia. Obrigada. Ok, então, Patrícia, muito obrigado.